Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Bernadette. Essa semana a gente teve aulas presenciais. Foi um prazer estar nesse momento retornando às salas de aula. E eu resolvi gravar para vocês, mostrar para vocês o que a gente trabalhou na sala de aula, o que foi que a gente fez, né? Não seria justo deixar vocês sem apresentar esse momento. Então, eu vou agora passar para vocês o que a gente conversou, o que foi que a gente fez. E a mesma coisa que vocês de casa irão fazer também, tá certo, queridos? Então, a nossa aula de biologia dessa semana, ela tem como tema aves e mamíferos. Vocês observam que a gente está com o mesmo assunto, reino animalia, ou reino animal. A gente já teve 2 aulas sobre esse mesmo assunto, uma aula de introdução, depois a gente viu sobre equinodermos e cordados, e hoje a gente vai falar exclusivamente de aves e mamíferos. As aves e os mamíferos são os únicos seres vivos hemiotermos da Terra, isto é, mantém a temperatura do corpo constante, sendo os mamíferos os únicos a apresentarem glândulas mamárias. Então, gente, essa capacidade que as aves e os mamíferos têm de manter a temperatura do corpo constante e equilibrada se dá através desse processo chamado de hemiotermos. As aves são vertebrados que possuem os membros anteriores transformados em asas para voar. As aves conquistaram o meio terrestre e o meio aéreo, ou seja, voam. E em outros momentos elas vivem na terra. As adaptações para o voo incluem, além das asas, as penas, membranas nictitantes, cerebelo desenvolvido, sacos aéreos, esternoconquilha, músculo peitoral desenvolvido, ossos pneumáticos, esqueleto rígido, que é a coluna vertebral, cintura pélvica e escapular fundidas. Então, aqui, gente, são as características das aves, né? E as adaptações das aves para o voo. Quero chamar a atenção de vocês aqui, nessas características, para os ossos pneumáticos. É uma das características marcantes para o voo das aves. Então, são os ossos ocos, ossos leves, que ajudam as aves no momento do voo, né? Fazem com que elas voem a partir desses ossos pneumáticos. Essa imagem aqui nós temos todos aqueles nomes que eu falei para vocês. Você pode observar aí do número 1 até o número 8, certo? Ainda, falando das características do voo das aves, nós temos os pulmões são os sacos aéreos, que diminuem a densidade do animal, permitindo mais a facilidade do voo. Seu externo é expandido, formando manquilha, abrindo espaço para a inserção desses músculos peitorais mais desenvolvidos e capazes de movimentar as asas. Apêndices geralmente adaptados ao voo. A ausência de uma bexiga urinária também auxilia em reduzir o peso das aves e resulta em constante eliminação de fezes junto a ácido úrico. Gente, as aves, elas não possuem bexiga, então elas não urinam. E é por esse motivo que as aves, elas fazem cocô constantemente. As aves podem apresentar uma grande diversidade de bico, de cores, muitas vezes levando à diferença de cores entre machos e fêmea. Partindo para os mamíferos. Os mamíferos são seres vivos caracterizados pela presença de glândulas mamárias que produzem o leite para os filhotes. Possui o diafragma, o pulmão alveolar, a presença de pelos em algumas fases do seu desenvolvimento, assim como as aves são endotérmicos, são divididos em 3 grupos. A presença marcante, a característica marcante dos mamíferos são as glândulas mamárias. Continuando ainda falando das características gerais dos mamíferos, eles
Os mamíferos vivem praticamente em todo o ambiente. Nós temos mamíferos na terra, nós temos mamíferos que vivem na água. Os mamíferos possuem pelos, glândulas mamárias, diafragmas e dentes diferenciados. De acordo com o desenvolvimento embrionário, nós temos alguns mamíferos que são chamados de prototérios. São mamíferos que colocam ovos com casca e anexos embrionários, pois não apresentam placenta. São representados pelos ornitorrincos e equidnas. Gente, aqui, esses mamíferos, eles foram os primeiros mamíferos a surgir no meio ambiente. Então, eles não eram tão desenvolvidos. E a reprodução deles ocorriam e ocorrem ainda hoje através de ovos. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento, com os processos de mutações, certo? Com os processos de evolução dos seres vivos, dos animais, surgiram os metatérios, ou seja, metatério significa meio, metatérios ou marsúpio. Esse segundo grupo, que é do meio, o que ocorre aqui? Os mamíferos, eles têm placenta parcialmente desenvolvida, porém, essa placenta, ela não suporta o desenvolvimento do filhote até o final da gestação. O que ocorre? O que vai acontecer? Esses mamíferos, eles possuem uma bolsa chamada de marsúpio. Quando está na metade do desenvolvimento embrionário dentro da placenta, esses mamíferos, esses filhotes, eles saem, certo? E vão terminar o crescimento deles, o desenvolvimento deles dentro desse marsúpio, dentro dessa bolsa. São representantes, nós temos como exemplo os gambás, os cangurus e as coalas, certo? Então, entenderam aqui? Metatério significa meio. Parte do desenvolvimento desses mamíferos se dá dentro do corpo, dentro da placenta, e parte restante da gestação, do desenvolvimento embrionário, ocorre dentro do marsúpio, dentro dessa bolsa. E, por último, nós temos o eutérios, ou placentários. Eutérios significa verdadeiros. Cada vez que vocês verem na biologia, o eu significa verdade, verdadeiro. Então, são os mamíferos com placenta completa. Todo o desenvolvimento do filhote ocorre dentro do ventre da mãe. São representados por primatas, ruminantes, baleias e golfinhos, felinos, dentre vários outros. O desenvolvimento embrionário desses mamíferos ocorre 100% dentro da placenta, dentro da barriga da mãe. Como exemplo, vocês sabem muito bem, os seres humanos é um exemplo desses mamíferos placentários, ok? Os morcegos, como eu tinha falado antes para vocês, são mamíferos que apresentam a capacidade de voar. As características que, vamos ver algumas e a definição delas, para que elas servem. Os pelos dos mamíferos, eles mantêm a temperatura do corpo, as glândulas sudoríparas eliminam o suor, o que ajuda a refrescar o corpo, e as glândulas mamárias são responsáveis por produzir o leite. Os dentes desses animais, vamos observar como são os dentes dos mamíferos. São dentes diferenciados, como a gente já viu antes, e cada um é responsável por uma determinada função. Nós temos dentes que servem para cortar e rasgar. O nome desses dentes são os dentes incisivos e os dentes caninos. E nós temos dentes que servem para triturar. São os dentes molares e os dentes pré-molares, certo? Que trituram e amassam o alimento. Quanto à respiração dos mamíferos, toda ela é pulmonar, inclusive os animais aquáticos, como as baleias, também respiram pelos pulmões.
Resumindo a nossa aula, os mamíferos possuem um sistema digestório completo. Os mamíferos apresentam circulação fechada, dupla e completa. O sistema cardiovascular apresenta um coração com 4 cavidades. Por que os mamíferos apresentam circulação fechada, professora? Porque a circulação dos mamíferos ocorre dentro de vasos sanguíneos, dentro de veias, dupla e completa. Dupla porque os mamíferos possuem dois tipos de circulação. A circulação grande e a pequena circulação. A circulação grande, que o sangue sai do coração e vai para o corpo, voltando ao coração novamente. E a circulação pequena, saindo do coração, vai para os pulmões, em seguida, voltando ao coração novamente. Então, dupla circulação. O nosso coração apresenta 4 cavidades, por quê? Porque são 2 átrios e 2 ventrículos. O sistema excretor dos mamíferos é composto por 2 pares de rins, certo? Os rins produzem a ureia, essa ureia que a gente chama de urina, quando é eliminada. Os mamíferos apresentam a respiração pulmonar, como a gente sabe, eu já falei antes, todos os mamíferos respiram por pulmões. Os mamíferos apresentam sistema nervoso bem desenvolvido e pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O esqueleto, como é o nosso esqueleto? O nosso esqueleto é composto por ossos, vai a partir do crânio, a coluna vertebral, as costelas e os membros locomotores, que são os braços e as pernas. E aqui, meus amores, a gente encerra a nossa apresentação, a nossa aula. Eu irei enviar uma atividade para vocês fazerem na próxima semana. E a partir dessa atividade, a gente vai entender mais a respeito dos mamíferos e das aves. Tudo bem? Um beijo e até a próxima aula.